Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Anderson aqui. Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês acerca de um tema extremamente sensível, extremamente importante, né? Para que nós possamos entender o cenário militar e geopolítico mundial. Esses termos podem soar um pouco difícil, né? Ou um pouco difícil da compreensão de alguns, pode soar estranho, pode soar complicado e difícil de se entender, mas é extremamente importante, né, que você venha a entender isso que eu estou falando, que você possa estar por dentro dessa situação, porque é um tema complicado, é um tema um pouco difícil de se entender, né, quando você não conhece a geopolítica e o cenário militar. Porém, a partir do momento que se explode uma guerra mundial, né, de uma forma ou de outra isso vai nos afetar, né? Principalmente se o país que você mora ou que você faz parte estiver envolvido diretamente nessa guerra. É uma coisa extremamente triste, né? A guerra é uma coisa extremamente triste, uma coisa extremamente maldita, mortal, enfim. Porém, é necessário entendermos, né, o caminho, né, que os países, que o mundo percorre até chegar a essa tragédia, para que nós não possamos repetir esse mesmo cenário mortal. Pois bem, eu gostaria de fazer um paralelo. Não estou aqui para vender susto, não estou aqui para vender tragédia, não. São apenas fatos da realidade. Veja bem, gostaria de fazer um paralelo entre o mundo antes da Segunda Guerra Mundial e o mundo que nós vivemos atualmente. Se você conhecer um pouco de história, né, e um pouco de cenário militar, de cenário político, você vai ver que antes da Segunda Guerra Mundial existia uma divisão, uma divisão, uma polarização extremamente forte no mundo, né? Entre comunistas e fascistas, capitalismo, comunismo, enfim. O mundo estava ali meio que polarizado, né? Da mesma forma que nós temos uma polarização muito forte hoje, né? Entre esquerda, direita, conservadorismo, socialismo, comunismo, enfim. O mundo, antes da Segunda Guerra Mundial, também tinha essa divisão, né? Com vários agravantes também na Europa, né? Após um final de Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha saiu extremamente humilhada e destruída, né? E aonde Hitler estava ali se levantando através do partido nazista, né? Querendo anexar territórios na Europa, né? Ou seja, havia conflitos regionais, né? Como eu já citei agora, a Alemanha na Europa ali querendo anexar a Polônia, né? Já havia anexado os Balcãs, né? E a Áustria também, porém a Áustria foi meio que uma anexação amigável, porque a Áustria já queria estar ali perto da Alemanha mesmo. Enfim, quem conhece um pouco de história sabe que havia esses conflitos. Havia também um conflito ali na África, a Itália querendo invadir alguns países africanos, né? Não me recordo agora o nome do país, mas havia um país ali que a Itália estava tentando invadir, né? Que logo, alguns anos depois, a Alemanha foi lá dar uma força à Itália, a Itália conseguiu invadir esse país, enfim. E havia também um conflito no Pacífico, né? Entre o Império Japonês e a China, né? O Império Japonês havia invadido também o território chinês e também havia invadido o território coreano, né? Ali, o que hoje nós conhecemos como Coreia do Sul, Coreia do Norte, era só uma Coreia. E ali o Japão também subjugou, aquele povo torturou e invadiu. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Havia guerras regionais antes da Segunda Guerra Mundial. E o que uma guerra o que acontece para que uma guerra para que uma guerra possa deixar de ser uma guerra regional e passe a ser uma guerra mundial? Primeiro tem que haver ali alianças, né, entre os países envolvidos, interesses em comum também, né? Como era o caso do Império Japonês, da Itália fascista e da Alemanha nazista. Havia ali um interesse em comum de ditar o mundo conforme a regra deles. Ali um interesse de expansionar o seu poder, né, o seu território. No caso do Império Japonês, eles se diziam o povo asiático puro, né? Se diziam que os chineses e os coreanos eram povos raciais abaixo deles, a mesma coisa que os nazistas pensavam na Europa, né? Que era um povo, a raça ariana, toda aquela baboseira. Pois bem, já são interesses em comum entre o Império Japonês
e a Alemanha nazista, né? E na Itália também, com Mussolini, o fascismo ali, né? O Mussolini querendo ser o novo imperador romano, enfim, toda essa loucura, mas havia interesses em comum, né? E é tanto que depois, né, de um tempo, essas três potências da época fizeram uma aliança militar, né? E depois disso daí se encadeou algumas coisas, né? E infelizmente chegamos a ter aquele conflito terrível que foi a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, deixando esses fatos no passado, vamos voltar agora para o presente. Infelizmente, quando a gente olha para um cenário atual, a gente vê alguns conflitos regionais, né? Que infelizmente podem desencadear para um conflito mundial. Infelizmente a gente vê ali na Europa, né? A Rússia querendo anexar territórios, né? O que está fazendo ali na Ucrânia é um conflito regional, mas que pode ter repercussões mundiais, né? Dependendo de que a Rússia atacar, dependendo, enfim. Existem muitas variáveis que eu não tenho tempo nesse vídeo para explicar. Mas é um conflito regional. Existe outro conflito regional, né? Que é ali no Oriente Médio, onde Israel vem combatendo alguns grupos terroristas, né? Entre eles o Hamas, que invadiu Israel, né? O Hezbollah, que vem atacando Israel, e inclusive Israel invadiu o Líbano, né? Com o pretexto de acabar com o Hezbollah, o Irã também atacando Israel. Então, são conflitos regionais que podem se tornar um conflito mundial, né? Sem se esquecer também do Mar do Sul da China, né? Onde a China quer anexar Taiwan, que não reconhece Taiwan como território independente, como país independente. Diz que Taiwan faz parte da China, só que Taiwan é um aliado fortíssimo dos Estados Unidos, e os Estados Unidos já prometeu, inclusive em lei, né? Existe lei nos Estados Unidos que promete proteção a Taiwan, né? Através de recursos e até mesmo através de soldados. Então, cara, se você raciocinar um pouco, não precisa ser um gênio da geopolítica ou um gênio de assuntos militares, não. Se você tiver o mínimo possível de raciocínio, você vai entender que o cenário que nós tínhamos na Segunda Guerra Mundial é bem parecido com o cenário que nós temos agora. Sem contar da aliança, que eu não falei aqui, né? Que é a aliança que existe hoje, que isso é um fato, entre esses países que estão agredindo outros países, que é o caso da Rússia, do Irã, da China, né? Que hoje são os países que estão criando esse eixo que é conhecido como eixo do mal, não? Né? Ou eixo das ditaduras, enfim, como o professor Rock, né? Que é um canal excelente que eu acompanho, fala no seu canal. Existem de fato esses protagonistas que tem essa aliança entre eles hoje, né? E o pretexto de hoje o pretexto que eles se uniram e tem essa aliança. Existem inúmeros pretextos, né? Também a Coreia do Norte está envolvida nesse eixo. Mas um dos pretextos que a Coreia do Norte, que o Irã, né? Que a China, né? E que a Rússia compartilham é que o mundo tem que deixar de ser influenciado pelos Estados Unidos. Eles querem tirar o protagonismo americano e querem se intitular como novos donos do mundo, digamos assim, né? Como novos modelos, né? De soberania e de poder, enfim. A China não é de hoje que a China vem querendo tomar esse protagonismo americano, e quem entende um pouco de geopolítica sabe do que eu estou falando, né? A China vem crescendo de forma absurda financeiramente, através da sua indústria e através do trabalho escravo que ela introduz sobre os seus cidadãos. Então o que acontece? Você vê que muita coisa que você compra hoje, né, é de fabricação chinesa, né? Muita coisa que nós consumimos aqui no Brasil é de fabricação chinesa. A China é um dos maiores parceiros. Eu não posso afirmar que se é o maior, mas eu acredito que seja o maior parceiro comercial do Brasil hoje. Então, cara, o que se desenha é algo extremamente triste, lamentável, né? E extremamente maligno, que é esse eixo, né? A Coreia do Norte tem arma nuclear, a China ou a Rússia tem arma nuclear, né? E o Irã está tentando adquirir, imagine só, os terroristas, né? Que eu não considero o Irã um país, né, democrático, um país que tem a soberania. Para mim o Irã é uma ditadura, né? Uma ditadura de terroristas. Imaginem uma arma nuclear de posse do Irã, né? Que é
um país que que tem a sua instituição, né, fundamentada no ódio, né, fundamentada na raiva, fundamentada no terrorismo. Então, cara, é um cenário extremamente sensível, extremamente delicado, né? Vai acontecer também ainda esse ano as eleições americanas, dependendo do que vai acontecer lá, de quem vai ser eleito lá nos Estados Unidos. É uma coisa extremamente importante, né, para o cenário mundial. Então, cara, a gente só pode orar, pedir misericórdia, pedir compaixão, não compartilhar, né, com esses países ditatoriais, terríveis, né, que infelizmente o Brasil sempre se colocando do lado errado, né, da situação, né. A gente sabe que o governo brasileiro tem vínculos profundos com ditaduras, né, com o terrorismo, que é o caso do Irã, né, o vice-presidente do Brasil estava lá na posse na posse entre aspas, né, do presidente do Irã, né, estava lá do líder do Hamas, do Hezbollah, do lado de terroristas, né. O Brasil nunca foi assim coeso, nem firme em criticar a Rússia, né, em ter invadido a Ucrânia, sempre com críticas adocicadas, né, sempre ali querendo mediar uma paz que seja favorável para a Rússia e não para a Ucrânia. Cara, então a gente sempre se colocando do lado errado da situação. Mas que Deus possa ter misericórdia do nosso país, do nosso povo, que Deus possa ter misericórdia do mundo, né? A Bíblia fala que Deus ele põe termos nas guerras, só que o Senhor possa colocar termo, né, nessas guerras e que elas não possam se complementarem nem evoluírem para algo mundial, porque realmente uma guerra, cara, é uma coisa extremamente miserável, demoníaca e triste, porque não há regra, não há lei, só há anarquia, só há destruição e maldade. Então que a gente possa entender isso, né? E que a gente possa orar a Deus para que isso jamais venha acontecer. E sem contar também com o caso na Venezuela, aqui na América do Sul, querendo invadir a Guiana. Enfim, existem muitas situações, né, que eu não vou prometer porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas prometo pelo menos se esforçar para falar mais sobre esse assunto aqui no canal, né? Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso que você me ajude, compartilhe o vídeo, mostre aos teus amigos, coloca nos canais aí de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, enfim. Compartilha, me ajuda, dá o like, para que assim possamos estar unidos, porque quando nós nos unimos, unidos, nós somos fortes. Então, um forte abraço, Deus abençoe a todos.